Estamos no ar! Você está ouvindo e vendo o podcast motorsport.com, edição 303. Nós vamos abordar nesta edição aqui tudo sobre os bastidores da Fórmula 1 para 2025 e também, quem sabe, algumas injustiças perante aos brasileiros. E você observa na mesa, eu tenho ao meu lado aqui Carlos Costa, que você já conhece, e como convidado de honra desta edição, Rafael Suzuki, piloto da Stock Car. Vamos falar de maratona hoje, que é piloto da Stock Car, piloto do TCR, piloto da Porsche Cup, o que mais? É coach, ainda é coach do Lucas. Sei, e o Endurance também. Endurance Brasil também, olha, eu esquecendo aqui. A gente vai falar dessa maratona porque o rapaz aqui, a gente até observou ele aqui meio cansado, passou por uma maratona no fim de semana. Não, tô brincando a parte do cansado, mas obrigado pela vinda aqui às nossas dependências, Rafael. A primeira vez que eu acho que a segunda vez que você vem aqui, mas muito obrigado, independentemente da correria e do dia a dia, um tempo aqui pra gente. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Primeiro, eu que agradeço o convite, é muito bacana estar nesse mesa redonda falando de Fórmula 1, falando de automobilismo em geral. Você não errou muito a parte do cansado, realmente, um pouquinho. Eu quis forçar a barra para falar da sua maratona do fim de semana que a gente vai abordar daqui a pouquinho, mas faz parte, é normal uma ressaca boa pós-corrida, né? A gente fica ali concentrado, tenso o fim de semana inteiro. Então, eu acho que todo piloto é assim, só muda de endereço. Então, vamos falar bastante. Tô curioso para saber quais temas a gente vai falar. E quando você começou injustiça, já me deixou curioso. Injustiça porque, para muitos, né, Carlos, a gente vem falando aqui toda semana sobre o vai e não vai, né, dos brasileiros para com a Fórmula 1, né? Desde a época do Felipe Drogovic, agora ainda mais com o Gabriel Bortoleto, que parecia que está muito mais perto daquela vaga, essa última vaga da Fórmula 1, já que a gente conta aí com o Leon Lawson na RB em 2025, na Sauber, né, Sauber Audi, e parece que agora não vai, e inclusive notícias nessa última segunda-feira, parece que realmente tanto o nome dele quanto do Franco Colapinto, né, estão riscados, com o Mick Schumacher podendo ser um fator, além do próprio Valtteri Bottas, que parece ainda ser o pole position, apesar de estar dificultando algumas coisas ali no contrato. Tudo isso para dizer o quê? Uma vez que seja o Bottas, ou até mesmo o Mick Schumacher, ou qualquer outro piloto confirmado na Sauber, mais uma vez, e a gente não vai ter um campeão da Fórmula 2. Caso o Bortoleto. Eu estou sendo otimista demais aqui, mas o destaque principal da Fórmula 2 não garante vaga no ano seguinte para a Fórmula 1, coisa que a gente tem visto isso acontecer repetidamente. Uma vez que Gabriel Bortoleto, Carlos Costa, eu vou começar contigo e o Suzuki pode interromper, concordar, discordar. Você está em casa aqui, faz de conta que a gente está com cerveja, amendoim aqui, não só com cafezinho e água. Pode interromper à vontade. Uma vez que Gabriel Bortoleto não se confirme na Fórmula 1 em 2025, é uma espécie de derrota para a Fórmula 2? Primeiramente, salve Eric, salve Rafa, galera que está nos assistindo e ouvindo. Primeiro, eu acho que é importante diferenciar essa situação do Bortoleto das anteriores, né? Muito dessa possível não ida dele à Sauber Audi decorre do vínculo com a McLaren, que é algo bom. Ele é piloto da academia da McLaren, vem aí como campeão da Fórmula 3, lidera a Fórmula 2, quero crer, vá converter o título, aliás, a liderança em título, né? Ele está à frente do Isaac Hadjar, que pode, aliás, surgir na Fórmula 1 ano que vem por vias tortas, a gente pode até falar disso na sequência, mas até para trazer o quadro informacional completo, né? A gente teve aí na segunda-feira o jornal Bild dizendo que o Valtteri Bottas, o incumbente, é o franco favorito para renovação contratual, não é algo novo. Na outra ponta, o jornal Blick da Suíça, e a Sauber é uma equipe suíça, baseada em Hinwil, ele dá conta de que o Bottas é o favorito, o Mick Schumacher é uma opção, e o Bortoleto e o Franco Colapinto teriam perdido força aí, até pelos seus vínculos com as equipes das quais eles fazem parte, né? McLaren no caso do Bortoleto, Williams no caso do Franco Colapinto. O Mick Schumacher tá aí com o lobby do Toto Wolff, eterno lobby do Toto Wolff em prol do Mick Schumacher, e o Bottas é o incumbente. Você falou das dificuldades que ele impõe e o tempo de contrato, né? Por que a Sauber
eventualmente não vai contratar seja Colapinto ou Bortoleto, porque as suas respectivas equipes, McLaren e Williams, não querem liberá-los em contratos longos de empréstimo, porque vem a possibilidade de precisar dos serviços deles em breve. McLaren por conta do caos ali entre Piastri e Norris, Williams porque Alexander Albon pode sair e o Carlos Sainz, pelo que consta, também tem uma cláusula que permitiria uma saída não muito longe. Então é melhor manter ele ali no pool. A Sauber, por outro lado, já com a Audi ali em todo o bolo, quer um projeto longo. E se não for para ter um contrato longo com um piloto jovem, preferem ter um piloto velho e experiente neste primeiro ano aí pré-2026, né? Lembrando que em 2026 a gente tem um novo regulamento para fazer ali todo o projeto e desenvolver o carro. Dito isso, eu acho que no caso do Bortoleto, há um alento, diferentemente do que foi com Felipe Drugovich e com o próprio Theo Pourchaire. Explico por quê. Justamente pela possibilidade real de, em um médio prazo, você ter o Bortoleto surgindo na McLaren. O que eu acho que é o grande problema dessa, digamos, ilusão da McLaren? A McLaren é uma equipe cliente, ela não tem o poder que a Mercedes tem para alocar os seus pilotos nas escuderias que compram seus motores. É o caso com o próprio Mick Schumacher, quando a gente lembra que ele foi muito ventilado na Williams. Acabou não acontecendo. George Russell também. Exatamente. O Russell foi piloto Williams. Na Williams. Comeu o pão que o diabo amassou na Williams. Justamente. Então, eu acho que eu, no caso do Bortoleto, focaria 100% em tentar entrar no grid o quanto antes. Mas a gente sabe que contrato é um negócio meio espinhoso, né? O Rafa tá aqui, vai saber falar melhor do que eu e você, Eric. Mas é injusto? É injusto. Agora, vamos supor que o Hadjar seja campeão da Fórmula 2, o cenário não ideal para nós brasileiros, e vá para RB como novo contratado ao lado do Yuki Tsunoda, assim, a Red Bull promovendo o Liam Lawson. Você vai manter o questionamento de ser injusta a Fórmula 2 no sentido de promover pilotos à titularidade da Fórmula 1? Eu confesso, Rafael, que eu tenho um quê de patriotada aqui também, porque a gente está aí desde o final de 2017 sem um piloto na Fórmula 1 e o cenário... Como titular, né? Teve o Pietro, substituto. Obrigado pela... É sempre bom fazer essa lembrança. E a gente sempre quer o brasileiro, porque nós somos grandes nesse negócio, né? Até eu repito essa história, né? A surpresa das pessoas na época das Olimpíadas, quando a Fórmula 1 fez um post sobre como quadro se fosse quadro de medalhas. E o Brasil estava em terceiro, teoricamente. Como assim o Brasil em terceiro? Sim, por conta dos nossos títulos, das nossas vitórias, da nossa presença, da nossa importância, né? E eu acho que a gente também não precisa se ficar muito... porque a gente quer o Brasil, porque é bom para todo mundo, é bom para estocar, ter um brasileiro fazendo sucesso, é bom para as outras categorias, no kart também, até você alimenta sonhos, né? E é um pouco de frustração, né, Rafael? Caso a gente não vê mais... a gente veja algum brasileiro batendo na trave e não entrando mais um ano, né? De novo. Sem dúvida, acho que você já falou um pouco de tudo, né, Eric? Não pode ter essa injustiça, e é fato também que ter um brasileiro na Fórmula 1 aumenta o engajamento, né? É normal, é como, né, se a gente fizer a comparação com as Olimpíadas, talvez as pessoas não tivessem acompanhado tanto o tênis de mesa se não tivesse o Hugo Calderano, né? O vôlei de praia fosse, né, tanta esperança, as pessoas param para assistir, na ginástica, se não tivesse brasileiros performando, né? Então, é fato que tem, né, um representante do país, tem mais engajamento e o esporte todo tende a crescer e trazer outras categorias, né? E eu acho que, no caso do Bortoleto específico, né, seria sim uma injustiça ele não entrar na Fórmula 1, porque ganhar a Fórmula 3 no primeiro ano e agora, né, por mais que ainda o campeonato não tenha acabado, mas tem um gap, a gente está no meio dele, mas tem um gap de 2 meses entre uma corrida e outra, né, e é o gap das negociações. Então, durante as negociações, ele é o virtual campeão, né? Se ele vai ganhar mesmo, ninguém vai esperar, e não dá para também julgar o que vai acontecer em 1, 2 corridas, no caso do Bortoleto, para saber se ele é bom ou não. Já está mais do que provado que ele chegando. E mesmo que não seja campeão, o mero fato de brigar pelo título na primeira temporada já é algo. Exatamente, né? Então, eu acho que como o Piastri, né, que foi campeão da Fórmula 3,
foi campeão da Fórmula 2 no primeiro ano, subiu e já está consolidado, né? Teve, sim, aquele ano de reserva, que teve aquela confusão, que ele era piloto da Alpine, e aí ele fechou com a McLaren, mesmo sendo piloto da Alpine, e ficou, que para ele foi até um problema bom de resolver, né? Porque tinha mais de uma equipe querendo ele. Que ele não caiu para cima, né? Então, se não for em 2025, né, minha opinião, mas as categorias de acesso da Fórmula 1 não promover um piloto campeão no primeiro ano das duas categorias, vai mostrar que o sistema tem alguma coisa que não está funcionando, né? Porque não pode deixar só a política e o nome vencer. Dinheiro. Né? Então, e por isso que, enfim, eu não tenho proximidade com o Gabriel, mas não precisa ter proximidade para poder torcer por isso. Né? Ele está representando muito bem, assim como o Enzo está ali correndo também, buscando o seu lugar. É claro que ele já tem algumas temporadas, mas também tem pódios, né? E claro, a gente sabe que a Fórmula 2 também não é só vitrine para a Fórmula 1, né? É fato que quando você vai bem na Fórmula 2, independente se é campeão, você abre portas para ir em outras categorias, e também existe a vida fora da Fórmula 1, né? Isso também é fato. O Drogo está aí testando de Indy, também ficou ali esperando, pode ser que realmente surja, mas o Enzo também está construindo uma carreira com nome, né? Vai ter N oportunidades. Então, mas falando de Fórmula 1 especificamente, eu acho que tem que subir alguém que já está tão com resultados assim acima da média, né? Porque a gente sabe que qualquer categoria que você corra, você chegar e no primeiro ano emplacar um campeonato é muito difícil. Essa é coisa para poucos, né? Então, tomara que dê certo e tomara que os brasileiros também se unam, né? Quando eu digo também as empresas investirem, porque precisa. É fato que precisa de investimento, né? Eu vivo isso diariamente, né? Não é Fórmula 1, mas é a Stock, né? Sem investimento, o investimento é quase que o reconhecimento do trabalho, né? E também você se tornar um produto, né? E o Gabriel já é. Então eu torço realmente para que isso aconteça, mesmo que ele fique aí um ano na reserva, mas desde que ele já tenha algo. E essa questão do contrato, né? Poxa, acho que a Fórmula 1 devia intervir, né? Porque assim, você não deixar um piloto subir, porque naquela academia que ele não sabia quando ele fechou todos os pilotos jovens, não sabe se vai ter vaga naquela equipe daqui 2, 3 anos, né? E você impedir um piloto jovem de ingressar na Fórmula 1 porque ele está atrelado sob contrato, eu acho que devia a Fórmula 1 mesmo intervir e falar, olha, né, se você tem vaga para o seu piloto, você tem prioridade. Mas se você não tem que deixar ele livre para ele poder ingressar, né? E poder mostrar que é o que está acontecendo com o Franco Colapinto, né? Então, tá na cara que esses jovens pilotos, essa safra, tá vindo muito bem. O Berman já chegou performando, o Franco Colapinto agora, né? Então, né? Não tem o porquê, por exemplo, o Franco Colapinto performar e por que não o Gabriel não vai, né? É que também tem aquele negócio, são pouquíssimas vagas, tem gente que não sai, a Fórmula 1 limita equipes novas de ingressarem, e aí o número fica ainda mais... Funil é muito mais apertado ainda. Exatamente. Agora, você falou do sistema, Rafael, eu vou até colar aqui, não estou pegando o celular aqui para ficar trocando mensagens, não, mas só uma amostra daqueles que estão já confirmados, entre aqueles já confirmados na Fórmula 1 em 2025, a situação deles da Fórmula 2, né? Porque o Jack Doohan, por exemplo, que vai correr na Alpine em 2025, ele foi terceiro lugar na Fórmula 2 em 2023. O Oliver Berman, que graças... Terceiro lugar, bem atrás dos dois primeiros, nomeadamente o Pourchaire campeão e o Frederic Vest vice-campeão. Que nem passaram perto, né, de ser cogitado, assim, uma ou outra matéria ali, algum rumor que poderia ir para uma equipe, mas nunca chegaram efetivamente perto. O Oliver Berman, ele tem que agradecer todo dia a Deus e ao apêndice do Carlos Sainz, porque durante muito tempo esse ano,
ele tinha mais pontos na Fórmula 1 do que na Fórmula 2, e atualmente ele ocupa a 15ª posição da Fórmula 2. O Andrea Kimi Antonelli, né, que está ali apadrinhado pela Mercedes, vai ser o substituto do Hamilton, é o 6º colocado. Companheiros de equipe, Berman e Antonelli. Bem lembrado. O Liam Lawson, ele foi 3º lugar em 2022 no campeonato do Drogovic. Ele chegou a brigar com o Drogovic, mas depois caiu assustadoramente e acabou ficando ali na 3ª posição. Liam Lawson, que ainda não está confirmado para 2025, mas vai completar a temporada desse ano. Ano passado, vice-campeão da Super Fórmula, o Liam Lawson. Desses nomes, o Drugo, por exemplo, melhor que todos. Melhor que todos, né? Aí o Kimi Antonelli eu acho que é novo ainda pra gente ter essa veredito. Mas os outros fazem. E ele fez o check do campeonato. O Franco Colapinto, que agora tá full time, pelo menos até o final do ano na Fórmula 1, ele era 6º colocado quando ele depois da etapa de Spa, que é a última que ele faz da Fórmula 2. 6º, né? Uma posição honesta. E o Isaac Adjar, que talvez possa sobrar uma vaga para ele na RB, é o vice-líder. 4,5 pontos atrás do Gabriel Bortoleto, seria aquele que talvez... Importante destacar que não faz a sua primeira temporada na Fórmula 2. Não faz, é um piloto apadrinhado da Red Bull, né? A Red Bull que tinha até o ano passado quase meio grid dela, mas aí reduziu a operação, que é onde eu falo que as pessoas têm que pegar no pé do Marco, né? Do Helmut Marko, que é o programa de jovens pilotos. Mas pode falar. Abre a lista aí de novo, é só pra gente ver quantos desses pilotos que vão ser promovidos ou foram campeões recentemente são apadrinhados por equipes que, na verdade, são mais do que equipes, são fabricantes de motor. Uma outra pergunta, desculpa. Além de ser apadrinhado, né, quanto que eles... Por exemplo, o Berman, a gente não sabe, como a gente não sabia com o... esqueci o nome, com o Sargent, né? Quanto de investimento ele trazia para a equipe. Tem isso também. Né? Porque, claro, quando, né, o Felipe Nasser, por exemplo, subiu para a Fórmula 1, era visível que o Banco do Brasil ajudava ele. Era um patrocinador porque ele era brasileiro, né? E a gente não consegue fazer muito essa conexão. Quanto o Berman, eventualmente, que marca que está vindo com ele, que é normal, não tem demérito nenhum nisso, né? Mas que marca, que investimento ele está vindo, né? Está trazendo junto. Então, assim, é uma coisa que a gente não sabe, pelo menos eu não sei mensurar, né? Porque o Sargent também não foi campeão na Fórmula 2 e ficou lá 2 anos, Latifi. Teve uma leva de pilotos, né? Os Stroll a gente sabe como é que funciona, tudo mais, né? Então, se não tivesse a guerra da Ucrânia, o Mazepin estaria até hoje. Exatamente. Então, por isso que quando eu falo que as empresas brasileiras também, né, precisam estar ali, porque é normal, toda equipe de Fórmula 1, mesmo a Red Bull, precisa de patrocínio. Sérgio Pérez que eu digo. Você vê um carro da Red Bull, 30% do carro tem a marca Red Bull, 40%. O resto tem lá Oracle, tem, enfim, vou citar empresas, mas tem muitas empresas. Então todas as equipes de Fórmula 1, mesmo a Ferrari precisa de patrocínio. É normal, né? Não vai tirar só dinheiro da montadora para investir. Então eu acho que isso também, de uma certa forma, contribui para o piloto ficar no primeiro da lista. Da lista. Talvez o Piastri não teve, mas se uma empresa australiana quiser patrocinar, Piastri não vai dizer assim, não patrocine a McLaren só porque não quero parecer que eu estou trazendo um patrocinador. Normal, né? As empresas têm origem australiana, inglesa, brasileira. Então eu acho que isso que ainda a gente não tem, né? Muitas vezes a gente procura as respostas para saber por que esse furou a fila. E pode estar aí, nessa questão do investimento que... É uma combinação, talvez, ali. Demorou muitos anos para todo mundo saber que o Pérez, né, tem um backup forte. Exato, mas... Que não tira mérito dele enquanto piloto. Yes. Claro, ele mereceu estar ali quando ele fazia aquelas temporadas na Force India, depois Racing Point, não sei. E estava performando. Então é sempre uma soma. Então eu acho que só ter o talento precisa ser um talento assim sobrenatural. E quando a gente fala em talento sobrenatural, até vi aqui, acho que o Gabriel veio aqui para falar disso um pouco, né? Sim.
existe talento sobrenatural ou existe alguém que está melhor que o outro, né? Então, eu penso um pouco dessa forma também. Esse ponto é muito pertinente, porque a gente sabe que tem mais coisas por trás para além de talento e vagas, mas apenas para fechar, né? Jack Turhan, academia da Alpine. Surgiu a vaga da Alpine em função de todo o rolo que está surgindo na Renault. Oliver Berman, academia da Ferrari. Haas, cliente de motores da Ferrari. Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, não precisa falar muito. Liam Lawson, Red Bull. Franco Colapinto agora tendo essa Williams. Isaac Hadjar, academia Red Bull. Agora vamos para os campeões de 2017 para cá. Leclerc, academia da Ferrari. Estreou na Fórmula 1 pela Sauber, cliente de motores da Ferrari. Russell, academia da Mercedes, estreou na Fórmula 1 pela Williams, cliente de motores da Mercedes. Nick De Vries não estreou, depois aconteceu o que aconteceu, mas enfim. Mais um apêndice abençoado. Exatamente. Mick Schumacher, academia da Ferrari, foi piloto da Haas. O Oscar Piastri é um caso à parte. E o Drogovic não era vinculado a nenhuma academia, fez ali o esquema com a Aston Martin já na reta final da campanha de título dele na Fórmula 2 e acabou não surgindo a vaga. Então você vê que os que subiram como campeões ou os que tiveram alguma oportunidade mesmo sem ser campeão, tem ali algum vínculo com marcas que têm uma influência grande. Não é só ter uma equipe competitiva. A Mercedes e a Ferrari, por motivos óbvios, as equipes metade do grid, mais da metade do grid. Mas aí você acha que vale a pena você ser apadrinhado desde o início da sua carreira por uma equipe que também é uma fabricante? É melhor que seja, porque você tem o poder de barganha ali. No fundo, as montadoras também são empresas investindo, né? Se o Colapinto tiver em patrocínio da IPF ou YPF, né? Como que tem, no caso. Né? Normal. É uma coisa que acontece e é bem-vinda, né? Então, de novo, né? Eu acho que isso ajuda a você estar numa posição um pouco melhor, né? Talento, é claro que precisa ter, né? E talvez o Drogovic dê um azar, porque se ele tivesse corrido aquela corrida no Bahrein, que o Stroll estava com a mão quebrada... Poderia causar o mesmo efeito... Do Colapinto, por exemplo, do Berman. Exatamente. De Vries. Então assim... Ele estava pronto, ele já tinha ido bem nos testes de pré-temporada ali, e só que ele está numa equipe, né, onde um é dono da equipe e o outro é o Alonso, né, que não quer largar a mão, o osso até que ele conquiste o tricampeonato. Isso é declarado por ele mesmo, não sou eu que estou achando isso. Então, assim, para tirar o Alonso, realmente é um negócio... E não é que o Alonso está lá só porque ele é o Alonso, ele continua performando, é fato que... Então você tirar um Alonso, um Hamilton, né? Mas o Vettel já começou, né? Já começa a sair. Então eu acho que essa molecada vem muito forte, né? As categorias tá criando vamos dizer assim, um bom jabá para o outro. Sim. Né? Então tá todo mundo que tá subindo, ninguém tá ficando para trás. Porque teve uma leva de pilotos, talvez aí 15, 20 anos atrás, que não conseguia subir para a Fórmula 1 tão bem, né? Me veio um nome aqui, por exemplo, todo mundo queria um americano, todo mundo, né? A Fórmula 1 queria um americano, eu lembro do Scott Speed. Foi um desastre na Toro Rosso. Então assim, talvez ficou um pouco um tempo, o pessoal ficou meio receoso de trazer novos nomes, e agora que um vai, sobe, performa, o outro vai, performa. Então isso ajuda, né, a acreditarem nessa nova geração, né? Então, entre o Bottas e o Bortoleto, né, é melhor uma aposta. Agora, eu fico pensando, por que o Bottas? Né? Não estou dizendo que o Bottas não performaria, mas o Bottas ele já teve a chance de ser campeão. Óbvio que a Audi não vai brigar pelo campeonato no primeiro ano, no segundo, né? Então, daqui 3 anos o Bottas vai estar lá. Então, de forma... é uma coisa que... mas isso também não significa que a carreira dele, né? Você ganhar lá quantas corridas de Fórmula 1. Então é normal que tenha esse processo. Mas assim, por um lado, tem gente que acredita em pilotos jovens e tem gente que acredita no Hülkenberg, né? Que já estava fora do game e voltou com um contrato longo e tudo mais, né? Agora, assim, da mesma maneira que acontece, até pegando o exemplo aqui do Brasil, né, a Stock Series, que dá ao campeão 2,5 milhões de reais para conseguir uma vaga ali na Stock Car,
Não é o caso também de se pensar numa premiação robusta ao campeão da Fórmula 2, uma premiação que ele possa usar na Fórmula 1, um número, sei lá, significativo, talvez, $10 milhões, que eu acho que daria ali... Tem que ser um pouquinho mais que 10. Não, pode ser. Mas na Indy também tem isso, né? Na Indy Next, para garantir 3, 4 etapas, né? É claro que na Indy tem mais carros, né? Tem uma outra realidade. Mas assim, vocês acham que na Fórmula 1, uma vez que se implemente esse tipo de premiação, de regra, não vai obrigar, mas todo mundo vai olhar. Não, eu posso pegar aí o fulano que está ganhando aí a Fórmula 2, ele vai trazer um orçamento legal, eu não vou precisar ir tanto atrás de patrocinador para cobrir ali. Seria a Fórmula 1 talvez... Quais razões ela não adota um tipo de sistema desse? Até para valorizar o produto da Fórmula 2, né? Tipo, tá ali acompanhando todo o fim de semana a Fórmula 1 e pra gente não ela não adota para não comprar briga com as marcas. Então, por isso que eu falei, mas devia intervir nessa questão de... O campeonato é dela, né? Se a montadora não autorizar o piloto da academia a fechar com uma outra equipe porque eles não têm a vaga, eles não podem oferecer a vaga, eles têm que intervir, né? Porque, de novo, senão não faz sentido nenhum as categorias. Mas, assim, eu acho que o Bortoleto merece e eu acho que vai acontecer. Mas não dá para esperar, né? Por isso que as empresas brasileiras ali apoiando e tudo mais, para poder, né, aumentar essa chance, né? Não ser engolido e vir um outro Stroll e pegar a vaga dele. Mas também que o Stroll foi bem, foi campeão de Fórmula 3, pulou um degrau, assim como praticamente o Kimi Antonelli está pulando, né? Vamos ver. Agora, mas sobre a premiação, não acontece. A Fórmula 1 e a FIA já tem uma série de brigas com as marcas que lá estão, especialmente as montadoras. E depende muito de safra. Por exemplo, como que você operacionalizaria isso numa temporada de Fórmula 2 em que o campeão não é assim, alguém que enche os olhos e você ainda tem muito piloto sob contrato, entendeu? Não seria uma obrigação. Assim, é oferecido um fundo que a equipe que contratar o campeão pode ativar. E aí vem lá o Pix na conta da equipe, lá, sei lá, 10, 15 milhões de dólares. Conceitualmente, eu acho que deveria acontecer. Agora, do ponto de vista prático e corporativo, eu acho um pouco mais difícil. Político, no caso. O Rafael, a gente aqui internamente no motorsport.com, a gente quase saiu na mão, e aí quem acompanha, qual câmera, Jeff? Aqui. Aí quem acompanha, você que acompanha o Reta Final, viu a treta na semana passada sobre uma situação hipotética, e eu quero a sua opinião como piloto, né? Porque uma coisa é a gente aqui palpitar sobre isso, e quem vive ali, inclusive, alguns dilemas, né, de carreira, enfim. Se por um acaso a McLaren chega pro Bortoleto e fala assim, para você e para Sauber, do jeito que vocês querem aí, 2 anos, a gente só vai liberar por 1, se quiserem mais, você se desvincula, você não precisa pagar nada pra gente, mas você se desvincula totalmente da McLaren. Isso de não pagar nada é por sua conta. Também se seria aí são os meandros do... a gente nunca vai ter acesso. Né? Mas você, Gabriel Bortoleto, você tem a chance de ir para a Sauber e firmar um novo acordo do zero com a Sauber. Pior carro do grid em 2024, deve ser o pior carro do grid em 2025, não sabemos como vai nascer em 2026. Mas o prognóstico não é bom. Não são dos melhores. Ou mantém um vínculo com a McLaren, sendo talvez um piloto em reserva em 2025, para torcer aí com uma treta fenomenal entre Piastri e Norris, ao ponto que um deles acabe saindo da equipe e você depois, em 2026, ter uma chance na melhor equipe do grid. Que em 2026 não se sabe se será melhor. Se será, mas melhor situação que a Sauber Audi vai ser. O que você rasgaria esse contrato para ter a vaga amanhã no grid ou esperaria para ter uma das melhores vagas no grid para depois de amanhã? Eu tentaria ser piloto titular, né? E aí você sempre é medido pelo seu companheiro de equipe, né? Por mais que um seja 19º e outro 20º, em 2025, se você, no caso Hülkenberg, né, que vai ser o outro piloto, se você andar de igual para igual com um piloto que tem tantos anos de Fórmula 1, você vai ser valorizado, por mais que você tenha ficado, né, como o Russell foi, enfim. Então, eu tentaria, mas de novo, sou eu, né? É claro que eu não tenho acesso, não converso com as pessoas, não conheço o perfil. Nesse caso, os detalhes, né? O perfil do Zac Brown, o perfil do Binotto, o perfil do
né, dos chefes de equipe, o que uma montadora está oferecendo, qual é o projeto 2026, né, do regulamento novo de cada equipe, porque isso deve ter sido uma decisão que pesou muito para o Sainz, por exemplo, né, não o 25 e sim o 26, assim como pesou para o Hamilton, né? Então, minha opinião é muito superficial, vamos dizer assim, né? E o Norris e o Piastri, os dois, por mais que eles estejam ganhando corridas agora, eles estão num nível muito alto, né? Então, para você tirar alguém que está num nível tão alto, é difícil, né? O Piastri está se desenhando aí com um piloto que, se tiver carro, né, ele vai brigar pelo título, é fato, né? O Norris não precisa nem falar isso, ele já está brigando pelo título. Então, eu tentaria, né, ser um piloto titular, por mais que você não consiga, eventualmente, no pior das hipóteses, entrar na zona de pontos, mas você está correndo contra seu companheiro de equipe e você vai ser analisado por isso, né? O Colapinto entrou lá contra o Albon, que já é um piloto consolidado, um piloto que não foi campeão da Fórmula 2 também, né? Acho que nem vice ele foi, não sei se foi terceiro, algo assim, mas ele está consolidado. A Red Bull descartou ele e alocou ele na Williams na época, né? E tá lá, contrato de vários anos. O Colapinto chegou em 11º, fez uma boa largada ali em Singapura, andou muito bem na pista difícil, né? E não somou pontos, mas todo mundo sabe que ele está performando. Então eu acho que, independente de se brigar por pódios, vitórias ou pontos, se você andar de igual para igual com seu companheiro de equipe, ou melhor, você vai ser valorizado para poder, em 2026 ou nos anos seguintes, estar num carro que, de fato... Então, assim, o piloto de Fórmula 1, eu acho que ele já espera que ele... Se ele der a sorte de sentar no carro já competitivo, ótimo. Se não der, eu tenho que ganhar do meu companheiro de equipe. É do jogo, né? A questão é que, internamente, os engenheiros, enfim, cartolas, eles conseguem mensurar isso, né, Rafa? E não é só na Fórmula 1. Stock Car tem equipes melhores e equipes piores. Você vê quando o piloto consegue fazer um bom trabalho. Tira leite de pedra numa equipe. Exatamente. Então, é por isso que eu discordo veementemente do Eric, que defende que o Gabriel Bortoleto tem que acreditar no que quer que seja dito para ele na McLaren. Originalmente, quando eu propus essa discussão no nosso programa Reta Final, originalmente, você se lembra, eu estava em cima do muro, porque realmente não tem uma resposta. Não tem uma resposta. A gente não está lá dentro, a gente não está vivendo as reuniões, não sabe o que está sendo falado, o que está sendo prometido, o que está escrito. E a gente não sabe nem o que a própria Audi oferece, cara, porque às vezes a Audi quer oferecer um contrato que seja muito bom para a Audi, não necessariamente para o Bortoleto. Então, não é só o lado da McLaren que tem que ser analisado, questionado, enfim... E assim, a gente sabe que o Bortoleto tem um staff consideravelmente experiente, né? Sim. Até porque tem um bicampeão mundial ali como um de seus managers. Agora a gente vai falar também de um outro piloto brasileiro que, inclusive, a gente está gravando o programa nessa terça-feira, dia 8 de outubro, saiu a confirmação de que Rafa Câmara será piloto da Trident em 2025 na Fórmula 3. Ele que já é, viu, Carlos Costa? Ele que já é piloto da academia da Ferrari, né? Tem ali agora um caminho mais traçado. Ele que é atual campeão, acabou de vencer a FRECA, né, a Fórmula Regional. Vencer com louvor e folga, autoridade, enfim, todos os aditivos aí. Né, tirou o pé ali, tinha um momento do campeonato que parecia que ele ia ser campeão... Vencendo tudo. Tudo, assim, e mandou muito bem. Obviamente a Ferrari já tinha fisgado ele, né, e agora vai para a Fórmula 3 ali, que já... mudando o ambiente, né? Porque já acompanha a Fórmula 1, já vai ter ali o acesso ali. Quem sabe, né? A gente tem aí uma trajetória parecida com o Bortoleto. Dá para imaginar... Você citou o Bortoleto, perdoe até, Eric, mas não sei se você ia mencionar ou não, a gente não pode deixar batido. O Rafa Câmara vai ser piloto da Trident, pela qual o Bortoleto foi campeão da Fórmula 3, pela qual o Leonardo Fornaroli acaba de ser campeão da Fórmula 3. Então, os últimos 2 títulos na equipe 3. Que o Rafa vai correr. Vamos torcer. E ele, vindo com a Ferrari, pode abrir o leque quando ele daqui a, 2, 3 anos. Eu brinco que ele vai aposentar o Hamilton da Ferrari, né? Vamos ver, tomara que sim, mas também... O Rafa... Os fãs do Hamilton vão querer me bater, porque isso vai significar que o Hamilton não vai ter dado tão certo. E uma coisa... ganha o título e aposenta. Pode ser. O Rafa Câmara, eu conheço ele desde bem pequeno, quando eu corria... Assim, eu tenho
uma equipe de kart do coração, né? Que mesmo depois que eu saí do kart, são meus amigos, o pessoal lá da Sabiá Racing, que o Sabiá me criou, a gente foi muitas corridas mundo afora juntos também. E o Rafa Câmara sempre, assim, tudo que ele passou em todas as categorias, ele foi muito bem, né? E ele só não ganhou o campeonato de Fórmula 4 e o primeiro ano da Freca porque ele tinha o Kimi Antonelli, que todo mundo diz ser o novo, o outro Max Verstappen do negócio, né? Então, ele tá ali, e não é que ele perdeu o campeonato pro Antonelli. Assim, eu não tenho os números, estatística, mas eu sei que andava de igual para igual muitas das vezes, né? Uhum. E então, agora que o Kimi subiu para a Fórmula 1, lá para as outras categorias, ele ganhou o campeonato, né? Então, eu acho que ele vai ter um futuro brilhante. É um menino que tem boa mentalidade também, porque não adianta ter só o talento, né? E se ele chegar aí na melhor equipe e eventualmente ganhar o campeonato no primeiro ano, nós vamos ter mais um brasileiro. Então, eu acho que as coisas, por mais que a gente tá há alguns anos, né, desde 17 sem um representante fixo, mas assim, o futuro parece muito promissor, né? Não só o Drogovic, como o Bortoleto, e aí o Rafa Câmara vindo, né? Quem sabe daqui 4, 5 anos a gente não vai estar numa outra discussão de 2, 3 brasileiros na Fórmula 1. Então, o ciclo está se desenhando para isso, né? E ele tem apoio também lá da Ferrari. Da Ferrari, do grupo Slim lá, que ele corre com patrocínio da Claro e tudo mais. Então, também ele tem um background ali, um backup que está fortalecendo ele. E como o Carlos Costa gosta, né? Carlos Costa gosta, piloto de academia de fabricante, ou seja, uma vez ele conseguindo ali, talvez o leque, o funil para ele não seja tão apertado, ele pode ser alocado numa Haas, né? Enfim, pode, quem sabe ali, quebrar essa escrita e sendo o segundo brasileiro, quem sabe, hein? O segundo brasileiro no grid daqui a alguns anos, porque talvez aí um dos dois, ou o Bortoleto ou o Drogovic, quem sabe acho que está mais pro Bortoleto, o Drogovic. Vamos ser otimistas aqui, ó. O Drogovic pega a vaga da Sauber, o Bortoleto tem um contrato com a McLaren para 2026, fica ali só. E o Rafa Câmara de Ferrari. Rafa Câmara de Ferrari na vaga do Hamilton. Pronto. Acho que é um pouco sonhar demais, mas não custa nada. Mas, ó, e assim, não tem concorrência entre brasileiros, né? Ainda bem também. Então, assim, pode ter, né? Agora tem quantos, desculpa, australianos vão ter? Não. Tudo bem que o Ricardo saiu. Né? Mas assim, teve época que tinha 4, 5 alemães no grid. Uhum. Então. Finlandeses. Podemos ter 3 brasileiros, não é porque tem 2 que não pode ter o terceiro, né? Isso, cada um tem o seu nome e nenhum torce contra o outro. Então, acho que isso tem que ser dito, vamos dizer assim. Vamos torcer, gente. Vamos torcer, que é melhor para todo mundo com o brasileiro no grid. E aí, a gente, estando no grid, a gente vê o que pode fazer em relação a vitórias, brigar para termos as nossas manhãs de domingo mais novamente gloriosas. Eu devo dizer que não me importo com as manhãs, tardes, noites da Finlândia, da Alemanha, da Argentina. Nessa época eu lembro, acordar cedo. Você não entendeu, Ricardo? Tudo bem. Faz de conta que não entendi mesmo. Olha só, a gente vai mudar de assunto agora, porque chegou a hora da gente falar da categoria mais importante e também da maior categoria do automobilismo brasileiro, também com algumas outras adições aqui no papo. Nós vamos falar de maratona e vamos falar de Stock Car e vamos falar de TCR Brasil. Chegou a hora de acelerar no Momento Stock Car. Este é o Momento Stock Car e nós estamos recebendo hoje o piloto da Stock Car, como você já observou. Eu falei no início do programa sobre uma maratona, né, Rafael? Explica pra gente aí como é que foi o seu fim de semana lá em Buenos Aires, se dividindo entre os carros da Stock Car e também do TCR. Como é que foi o teu fim de semana? Se foi realmente também o fim de semana mais louco que você teve na sua carreira até agora? Regada a vinho, parrilha, futebol argentino. Acho que mais louco não. Eu me preparei para poder correr nas duas categorias com qualidade. Acho que nisso consegui. Me programei, né? Estudei toda a questão da programação ali,
Inclusive, perdi treino no TCR justamente para poder não perder o foco da Stock Car, né? Que, obviamente, é o meu carro-chefe, né? Já há muitos anos. Mas foi legal, assim. Para mim, é um eterno aprendizado, né? Em ser um piloto mais versátil, um piloto que se adapta rápido, que eu acredito muito nisso, né? Que o piloto ele não pode ficar viciado em guiar um carro numa pista só. E sim, ele tá ali... Porque mesmo você correndo numa categoria só, tem circunstâncias diferentes, chove, ou você tem alguma coisa que pode acontecer no carro, ou alguma coisa que você tem que se adaptar. Então, eu pensei um pouco antes de falar que eu ia correr nas duas categorias, mas eu comprei esse risco e acho que valeu a pena de uma certa forma. Esse ano também tinha feito TCR Endurance Brasil no mesmo final de semana, então foi legal, foi intenso, claro, por isso um pouco do cansaço, né? Porque é muito mais um cansaço mental de você estar ali concentrado o tempo todo e não deixar a adrenalina baixar, né? Então foi bacana. Não consigo fazer isso toda vez, todo final de semana, isso não dá para fazer. Se as categorias corressem juntas, não ia dar. Mas teve um lado técnico positivo também, né? O fato de eu ter treinado no TCR na quinta-feira. Então, por mais que tenha um carro tração dianteira, um outro nível de downforce, um outro pneu, um outro carro completamente diferente, mas, né, em outros momentos não. Aí, em outros momentos, eu tive que resetar e não levar nenhum tipo de técnica de pilotagem de uma categoria para outra. A minha dúvida é a seguinte: a gente fala muito de virar chavinha de um carro para o outro, eu acho que é uma pergunta até batida quando você faz esse tipo de rotina no fim de semana. Mas e as reuniões, assim, você vai falar com o seu engenheiro toma conta do seu carro do TCR e com o seu engenheiro da Stock Car. Dá algum clique, tipo, alguma informação que você achava que era do teu carro do TCR e era para Stock Car e vice-versa? Dá uma confusãozinha ou não? As coisas na tua cabeça ficaram mais bem definidas? Eu procurei me precaver, né? Foi até engraçado. Eu corri de TCR domingo de manhã e aí eu saí do carro. Foi uma corrida que, por mais que eu não tenha chegado nas primeiras posições, foi uma corrida difícil, né? De dentro. Porque eu tinha um carro, eu tinha um piloto que estava atrás de mim, que andava muito de reta, eu não podia cometer nenhum tipo de erro. E eu queria ajudar a equipe a conquistar o título de equipes do TCR Brasil, né? Foi um pedido do Fineschi, chefe de equipe. Sim. Eu não corri todas as corridas, eu perdi 4 provas do TCR Brasil, eu não tinha chance de ser campeão. Mas eu tinha chance de ajudar a equipe a ganhar o campeonato. E, independente de qualquer coisa, eu queria retribuir isso. Então foi uma corrida que estava valendo alguma coisa, né? De uma certa forma. E aí eu saí do carro um pouco mentalmente cansado e fui descansar, me hidratar, comer, e fui assistir a um board, né, da minha corrida de Stock Car Sprint no sábado. Fiquei assistindo como se eu estivesse pilotando. E aquilo me ajudou muito, porque o fato de eu ter um certo receio de não me adaptar rápido faz com que eu me adapte rápido. Né? E aí quando eu sentei no Stock Car já estava muito confortável, mesmo no box aberto, sem ainda tá valendo. E eu acho que isso também é uma coisa que eu gostaria de quebrar o paradigma de que um piloto de tração dianteira não corre de tração traseira e vice-versa. Eu acho que piloto, ele tem que saber um pouco de tudo. Ele tem que, né? É a mesma coisa você falar assim, um piloto só anda no seco, mas não anda na chuva. Não existe. Não existe isso, né? Não pode existir. Se um piloto for bom ou competente, ele tem que... Então, como são trações diferentes, muita gente me perguntou sobre isso. E eu gostaria de quebrar esse paradigma. Eu acho que não tem piloto, porque ele corre de tração dianteira, então ele jamais vai sentar, ou porque ele veio do Fórmula, não pode correr de turismo, ou vice-versa. Né? Você pega qualquer piloto de Fórmula 1 hoje, ele vai sentar em qualquer carro de corrida que talvez seja mais lento, quer dizer, tudo é mais lento que o Fórmula 1 hoje em dia. Mas vai ter adaptação, mas se ele for competente, ele vai conseguir, ou mesmo andar em oval, e ao contrário, né? Se ele estudar, se ele se dedicar. Então eu tenho procurado melhorar como piloto e o fato de eu estar em categorias diferentes,
isso me ajudou, porque automobilismo você não, diferente do natação, tênis, que você vai lá, fica na quadra segunda, terça, quarta, batendo bola e aprimorando, automobilismo você só pilota nos finais de semana de corrida. Então o fato de eu estar em categorias diferentes faz com que eu esteja em atividade, como se eu estivesse treinando mais que os outros. Então eu vejo carros completamente diferentes uns dos outros, né? Sim, mas você está ali na pista, você está com o reflexo apurado, você está ali testando seu limite, você está aprendendo alguma coisa com um engenheiro diferente que você trabalha. E então eu já tenho uma confiança, principalmente na equipe Stock Car, de que eles vão me dar a informação que eu preciso, sem ter que ficar lá horas e horas em reunião para descobrir alguma coisa. É interessante, eu sempre acho legal ver quando pilotos que correm de tração dianteira e tração traseira no mesmo fim de semana, como eles reportam isso, o que o Rafa traz, né, de conseguir transportar uma coisa de um tipo de pilotagem para outro carro é muito real, porque realmente você tem diferentes nuances numa mesma temporada, nem que seja do mesmo campeonato, né? Stock Car com pistas diferentes, traçados muito distintos, isso é bastante útil. Estava até pensando, né, em exemplos recentes, o Alonso correndo 500 milhas. O cara vai aprender E ele estava fazendo o WEC na época também. Exato. Foi bicampeão das 24 horas. Claro, não tô me comparando com o Alonso. Não, mas é a experiência nova, né? Basicamente é isso. Ele, no caso, correu Dakar também. O Valentino Rossi, De carro, exato. com ele de carro é muito bem. Exato. Então, assim, e claro, é muito mais distante, né? Você correr de moto e carro. Não, mas... E assim, ele deixa de ser o imortal dentro da MotoGP para virar um mortal em qualquer outra categoria de carro. Mas não aprova o próprio prestígio. Na própria Stock Car, a gente viu aí o Rubinho, acho que foi um dos pilotos de Fórmula 1 que mais rápido talvez tenha se adaptado, mas o Massa levou 2 temporadas, o Tony teve dificuldades, o Nelsinho tem ali boas corridas, mas é um grid muito parelho, né? E a diferença ali das equipes ela é muito tênue. Não à toa a gente vê em classificação sempre o pelotão todo muito próximo. Aliás, queria perguntar da classificação, que maluquice foi aquela no Q3, Rafa? Eu acho que um excesso de confiança, né? Normal. Para quem não sabe, né? Até vou explicar. Você fez o tempo mais rápido do Q3, já tinha sido mais rápido das sessões anteriores na classificação. E aí você estava provavelmente tentando tirar ainda mais o carro. Foi ali na chicane, não foi que você deu uma escapada? Foi no tobogã ali de Buenos Aires, uma curva de alta, né? Uma descida, cega. Aquelas áreas de escape ali são... Assim, claro que eu não gostaria que tivesse acontecido, né? Mas tornou sua pole ainda mais poética, eu diria. Né? Então, já vinha de uma pole em Velopark, né? Na chuva, e agora... Claro, você vai ganhando confiança, você não sabe até onde vai, né? Você fica, talvez isso passa do ponto, e passou, né? De fato, não era uma questão de soberba, não é uma questão de, quero colocar X décimo no segundo, né? É uma questão contrária, de você saber que tem gente muito boa ali que pode baixar seu tempo. Eu nem sabia se eu estava em primeiro ou não, eu só... imaginei, como sempre na Stock Car, que ia estar apertado. Então, que eu tava, tudo bem, eu já tinha um tempo de volta que eu considerava, isso aqui, beleza, vai brigar por alguma coisa boa no Q3. Mas dizer que ia cravar a pole, não dá. Nunca dá pra garantir. Seria estranho se eu tivesse tirado o pé. Aí depois vem o Thiago, o Casagrande, enfim, baixa meu tempo e vou ficar com uma cara assim de, putz, por que eu não fui um pouco mais, né? Então, foi um erro num ponto da pista que o pessoal estava sofrendo ali, justamente por aquela área de escape, né? Você tem um pouquinho de grama, a caixa de brita e aí a barreira de pneus. Eu vi alguns pilotos ou cortando por dentro ou mesmo escapando na área de escape. Aquele trecho é bem... É uma curva que você pode ganhar 2 décimos, que na Stock Car é muito. Sim. Como você pode ir pro muro, que foi o meu caso. Você falou de muro, eu lembrei do Verstappen na classificação pro GP da Arábia Saudita de 2021, que ele tava voando, tava fazendo, 3 décimos no Hamilton, foi lá e bateu. O Senna já fez isso. É que assim, na minha cabeça, né, eu fiz uma volta que fosse competitiva, que eu acho que você arriscar tudo na primeira volta rápida, aí você pode ficar sem nada, né? E largar basicamente, vocês vão 99% na primeira volta rápida e 101%. Não, talvez eu usei 100 e alguma coisa que já não dava mais, enfim. Então, foi isso. Agora, a próxima etapa da Stock Car vai ser em El Pinar, no Uruguai. Você já correu? Acho que deve ser o único piloto da Stock Car que já correu em El Pinar, não?
Possivelmente. Possivelmente. O que a Stock Car vai encontrar nesse circuito uruguaio? Vai encontrar um lugar muito legal, porque é o Pinar em Montevidéu, né? Tá ali uma cidade muito estruturada, né? O autódromo em si não é como Buenos Aires, que já teve Fórmula 1, mas é uma pista mais estreita, uma pista que tem um pouco mais de ondulação, o asfalto é mais antigo em alguns trechos. Vai ser uma corrida mais apertada. Eu acho que é um autódromo antigo, né? Seletivo, e tem muita areia da praia que vem pro autódromo, né? Porque fica muito ali, poucos quilômetros da praia. Isso gera um desconforto no sentido de, se sai um pouquinho do trilho, o carro escorrega muito mais. Então eu acho que pro público vai ser uma novidade e uma corrida que as corridas de TCR lá já são boas e com público, né? Eu corri uma etapa do Mundial de TCR lá com mais de 30 mil pessoas, então vai ser divertido. E as corridas da etapa agora de Buenos Aires, na corrida 2 que você largou da pole, aconteceu alguma coisa ali com o seu carro, né, Rafa? Furou o pneu. Furou o pneu e aí... Esse cansaço Porque isso não mental... ficou visível na transmissão de maneira... furou o pneu, não sei se a gente avaliou, a equipe avaliou e tinha um furo mesmo, né? Não é que o pneu descolou da roda, né? Então... Passou por cima de algum... É muito provável que, como eu era o primeiro, né? Eu passei em algum lugar que estava sujo de alguma de outras categorias. Você foi a cobaia ali, por largar primeiro. Assim, para mim tem sido uma fase difícil, confesso, porque esse ano eu cheguei a liderar o campeonato, tive um fim de semana de 2 quebras no Velocitar, e quebras, uma eu estava em quinto, a outra eu nem larguei, né? BH eu perdi um pódio também, já com a corrida muito avançada, Velopar, que estava liderando a corrida já com 2/3, né? O carro quebrou, tive um problema no câmbio e agora um pneu furado. Então, assim... Incidentes que fogem ao seu controle. Assim, não é fácil, né? Você fica pensando, falar de frustração publicamente também não é legal, não gosto, né? Mas dói, né? Cara, o que acontece, né? Agora, você está nessa fase, desde o ano passado, a gente pode dizer, você está numa crescente muito boa desde o ano passado e ainda por cima mudou de equipe. Dá para dizer que esses últimos anos você tem encontrado a melhor fase sua própria como piloto? Fala assim, putz, eu acho que aqui que eu cheguei num ponto que realmente eu gostaria de estar assim, sei lá, desde 20 e poucos anos. Assim, eu acredito muito que não há um limite de evolução, né? Eu sempre procurei fazer temporadas melhores que as anteriores, né? E eu acho que eu tenho conseguido. Mas é difícil dizer se eu estou no melhor momento, se tem mais por vir. Eu acho que essa análise eu deixo para os patrocinadores, para as equipes, para vocês jornalistas, né? Eu só estou querendo melhorar, corrida ano após ano. E é claro que hoje eu me sinto mais confiante, né? Fato que talvez no meu começo de Stock Car eu olhava para os outros pilotos, achava eles, né, mais habilidosos ou com mais competência. Hoje eu acho que a briga é de igual para igual, né? Mas assim, o Tom Breeze é louco, né? Porque por mais que eu esteja performando, eu não estou disputando o título por N motivos. E, enfim, acreditar que um dia vai chegar o meu momento de consolidar isso. É claro, você entra em rede social, assim, você vê um monte de mensagem, nunca vi um cara azarado, assim, tal. Você fala, tem hora que eu até evito um pouco ficar consumindo, né? Tem gente que vem fazer uma brincadeira, não é possível, seu carro quebra, ou se acontece uma coisa com você, eu vou rir, né? Eu vou falar o quê? Não tem o que dizer, né? É corrida, eu acredito no meu time, né? Começa por aí, eu acredito que a evolução está ali e acreditar que a minha hora também vai chegar aí no futuro breve. Perfeito. O Carlos Costa, que está aqui ao meu lado, você também conhece ele, do Podcast, que teve uma edição novinha em folha nessa semana, né, Carlão? É isso aí, edição do Podcast pós-GP do Japão, etapa de Motegi de MotoGP com vitória dupla de Pecco Bagnaia. O italiano da Ducati venceu a sprint e a corrida principal. Jorge Martins classificou
em 11º, conseguiu conter os danos, 4º lugar na sprint, 4º lugar na sprint, mas 2º lugar na corrida principal. Então ele ficou ali pertinho do Pecco Bagnaia na disputa deste domingo. E Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade na ESPN, falou sobre a situação do campeonato, que retorna às atividades do GP da Austrália em Phillip Island, dia 20 de outubro. Vamos conferir. Eu acho que o Martin é mais rápido que o Bagnaia, né? Eu acho que o Martin já provou isso. Só que agora ele tem, somada à velocidade, ele tem o raciocínio que ele não tinha no passado e cometia muitos erros e tal. E dessa vez ele minimizou o prejuízo, né? Ele largou em 11º nas duas e conseguiu bons resultados, ficou na porta das medalhas na corrida de sábado e foi a 2º na corrida de domingo. De toda forma, aí nessa linha eu concordo com o Felipe, porque o Bagnaia diminuiu a diferença para menos da metade que tinha na sexta-feira. Então, se isso acontecer novamente, e a gente espera que aconteça, a gente espera que o campeonato chegue indefinido até a última etapa, até as voltas finais, com corrida, sprint e tudo mais. Porém, a estrutura favorece o Bagnaia. A prioridade é ele, e o Martin luta contra isso também. Ou seja, o que traz a simpatia de várias pessoas, né? Para a visibilidade do campeonato, a alternância de poder é a melhor solução para isso. Eu espero que essa definição surja só em Valência. A gente tem 3 etapas difíceis pela frente, né? A Austrália, uma pista muito fluida. Depois temos a Tailândia, uma outra pista onde pode acontecer de tudo. Na Malásia, onde a chuva também está sempre presente. E aí, voltando para decidir o campeonato na casa do Martin. Então, cabe ao Bagnaia virar esse jogo nessas rodadas fora da Europa, para deixar o Martin sob pressão, que foi o que aconteceu no ano passado, e ele acabou errando e caindo e não pontuando e deixando o título para o Bagnaia. Porém, até lá, tem muita coisa, muitos pontos pela frente, e vamos ver se o Acosta consegue, nessas etapas restantes, vencer, né? Ele já tem 22 tombos, ultrapassou o Marc Marques nesse campeonato de tombos, mas está muito motivado, voltou a perder a primeira posição, entre aspas, entre as não Ducatis para o Binder, que também teve um fim de semana forte, era uma pista favorável à KTM, a Austrália já não é tanto, né, mais fluida, mas, de toda forma, com a motivação que tem o Acosta e com a falta de compromisso com o campeonato, ele pode surpreender, ele, o Marc Marques, o Bastianini, todos eles querem ser um fator-chave nessa definição do título e que a gente veja essa alternância também dentro da pista com ultrapassagens. É difícil ultrapassar com as motos do jeito que estão, mas temos visto ultrapassagens magníficas, né? Como a disputa entre o Martin passando 2 motos de uma vez só, né? Passando o Marc Marques, o Bastianini também fazendo boas ultrapassagens. É isso que a gente quer, né? A gente quer ultrapassagem, a gente quer disputa do início ao fim. Perfeito. E eu quero aqui agradecer mais uma vez a presença do Rafael Suzuki aqui, que esteve conosco, batendo um papo muito legal mesmo, tanto do lado da Fórmula 1, quanto a sua jornada nesse fim de semana e que você vem tendo em 2024. Obviamente, nós vamos encher a sua paciência, eu ia falar encher o seu saco, mas acho que fica feio, mas encher a sua paciência para você voltar aqui para a gente bater um papo mais uma vez. E aí, quem sabe, celebrando aí também a virada de chavinha aí, já que você estava falando a questão aí das coisas que fogem ao seu controle, né, as coisas também virarem ali um pouquinho mais a seu favor. Muito obrigado. Se virarem, a partir desta entrevista, deste papo... Vamos dar sorte, hein? Tá vendo? A gente é pé quente. Não, gente, obrigado. Eu acompanho o trabalho de vocês, então que bom que deu certo. Finalmente. Só trabalha, só corre, a gente vai, putz, eu vou estar correndo em tal lugar, mas ainda bem... vocês, eu além de acompanhar o podcast, ouvir, assistir e estar sempre ali acessando o site, acompanhando as notícias, então obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês, a gente sempre se encontra nos autódromos por aí, então vai ser um maior prazer voltar. Perfeito. Obrigado ao Rafael, obrigado ao Carlos Costa, obrigado principalmente a você que nos acompanhou até aqui. Vai lembrar que o podcast motorsport.com volta na próxima semana, sempre com muita novidade, debate, análise, tretas, talvez. A gente volta na próxima semana. Um grande abraço e tchau, tchau.